Sejam bem-vindos ao Nextios Talks. Eu, Guilherme Barreiro, diretor da Nextios, vou conversar nesse segundo semestre com convidados especiais para falar sobre tecnologia e o desafio no mundo dos negócios. E no papo de hoje, vamos falar sobre games e mercados de meio de pagamento. Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o maior mercado de games da América Latina. Imagino o que tem de tecnologia por trás disso. E para conversar um pouco mais e se aprofundar no assunto, falaremos com Leonardo Batista, que é CEO e cofundador da Pay4Fun. Vem com a gente! Oi, Léo. Prazer, cara, contar com você aqui no Nextios Talks, viu? Obrigado. Prazer é todo meu, Gui. É um prazer estar com você, é um prazer estar com o pessoal da Nextios. Obrigado pelo convite. Que isso, cara. É um prazer realmente poder falar de algo diferente. Até agora, o que a gente apresentou para o nosso público aqui, que nos vê e nos ouve. Mas antes da gente já entrar, Léo, no papo em si, eu queria fazer o que eu sempre faço nessas conversas, pedir para você se apresentar um pouquinho, contar quem é o Leonardo Batista, qual a sua origem, o que você já aprontou nesse mundo aí para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Você pode contar um pouco para a gente, por favor? Bom, vamos lá. Na realidade, minha base é técnica, eu venho da área de tecnologia, me formei em engenheiro Microsoft. E eu entrei nesse mundo de games lá em 2004, inclusive quando eu entrei como cliente local web. Você vê que eu sou fã de vocês há bastante tempo, né? E desde 2004 eu entrei nessa área, fui chamado para desenvolver o primeiro bingo, aquela história de bingo lá atrás no Brasil. Fui chamado para desenvolver o primeiro bingo para a internet. E desde lá eu venho trabalhando nesse meio, um meio realmente muito diferente, algo completamente surreal. O pessoal tem uma imagem completamente dark, feia, escura, aquela sala fechada, um bando de mafioso, e a gente veio aqui para desmistificar um pouquinho isso e mostrar tudo que a gente faz, como a gente trabalha com esse meio, que é um meio que só cresce cada vez mais. Então eu tô aí quase completando 20 anos nessa área de jogos, games, apostas, e é algo fantástico. Que curioso, Léo, sabe que eu sempre gostei de jogar, né? Assim, não sou um jogador assíduo em si, mas sempre gostei de brincar um pouquinho. Mas é interessante porque mesmo trabalhando com tecnologia há muito tempo, com uma certa estrada aí também, a gente às vezes não faz a relação do que está por trás desse mercado, né? Do que está por trás do jogo, do que está por trás dessa indústria. Quanta tecnologia está por trás, né? E até aproveitando toda essa sua bagagem, aproveitando um pouquinho desse seu histórico, né? Você pode contar um pouquinho pra gente, Léo, o que é a Pay4Fun? Já que nosso papo aqui hoje é mercado de games, é mercado de meio de pagamento, por favor. Lógico, vamos lá. A Pay4Fun nasceu em 2017 para 2018 e a ideia era justamente facilitar os pagamentos entre usuários, clientes que querem jogar, querem se divertir, e as empresas que oferecem esse serviço de jogos e apostas que estão fora do país. Então ela veio para facilitar a aquisição dos depósitos, dos serviços dessas empresas que estão lá fora. Então os usuários conseguem depositar conosco de maneira bastante tranquila e também receber as premiações, em caso de premiação, receber as premiações também aqui no Brasil, bonitinho, sem problema nenhum, com toda a transparência e segurança. E o outro lado da história, que são as empresas de serviço que estão lá fora, também terem a tranquilidade e a confiança que vão receber o dinheiro da operação deles aqui no Brasil, lá fora, sem intermediários, da maneira correta, passando pelo Banco Central e fazendo tudo isso de uma maneira super transparente para as duas pontas, mas com total segurança, total credibilidade, vinculado ao Banco Central, vinculado à rede bancária brasileira, com toda a tecnologia disponível que hoje a gente tem no mercado. Eu entendo, Léo, e aí, para até você nos ajudar a aprender um pouquinho e até contextualizar melhor, né? Hoje, quando a gente tem esses jogos, aí tem aquelas compras dentro do jogo, né? Independente do tipo de jogo,
existe uma dependência muito grande de cartão de crédito, né? Eu sei que, inclusive, tem muitos desses jogos que pedem cartão de crédito internacional como uma compra, e aí, no Brasil, o país que talvez aí pouquíssima gente tenha acesso a cartão de crédito, né? Talvez quem esteja nos vendo ou ouvindo não perceba isso, porque estamos num outro mundo, mas a maioria do país aí não tem acesso a crédito, né? Para ter um meio de pagamento assim, para ter esse tipo de carteira. Nessa linha, a Pay for Fun ajuda um pouco disso? Ajuda um pouco até o usuário, até uma forma de acessar esse meio de pagamento? Totalmente. Na realidade, a gente veio para ser um método disruptivo nesse mercado, né? Então, qual é a nossa ideia? É justamente oferecer Pix, boleto bancário, transferência bancária para quem não tem o cartão de crédito internacional. Então, você imagina do lado do jogador, primeiro um dado interessante, né? O Brasil é um país onde 40 milhões de brasileiros não têm acesso à conta bancária, tá? 80 milhões de brasileiros não têm acesso a crédito nenhum bancário. Então é absurdo o volume, né? Então a Pay for Fun ela nasceu para quê? Com qual objetivo? Bom, vamos oferecer outros métodos, não só o cartão de crédito, nós temos também, mas não só o cartão de crédito. Então, o usuário final, o jogador, aquele que quer utilizar esse serviço, comprar um jogo ou comprar uma aposta, fazer qualquer tipo de trabalho nesse sentido, ele pode depositar através de Pix, boleto bancário, transferência bancária, e isso leva uma outra vantagem também, que é a questão do custo. Se você trabalha com essas casas, por exemplo, que oferecem um serviço lá fora, você sempre tem que lembrar que cartão de crédito é uma compra internacional, você está pagando dólar, você está pagando a conversão bancária, você está pagando o IOF de 6,38. No caso do nosso serviço, zero, tá? Então nós não cobramos absolutamente nada, nenhuma taxa do nosso usuário final. Então ele faz um Pix, o dinheiro instantaneamente está na plataforma lá no exterior, através das tecnologias hoje que a gente tem de API, serviços na nuvem, nós estamos 100% conectados, então instantaneamente o Pix que entra pela parte do jogador já aparece no saldo lá fora no serviço que ele está contratando. Léo, fiquei surpreso agora. Agora a gente estudou bastante, assim, a gente tem estudado bastante esse mercado, vocês, até pela nossa relação, mas essa questão do Pix que você comentou também eu não tinha nem pensado, né, da possibilidade de que um sistema nosso de pagamento permita com que o saldo de um jogador já apareça online, já para uma empresa que talvez é de fora. É fantástico, assim, né? Acho que o que a gente tem conseguido hoje dar de acesso é sensacional. É meio que estamos democratizando o acesso das pessoas para poder jogar online. É super, super interessante. E agora, Léo, eu vou ter até que colar aqui, porque tem número pra caramba que eu vou te falar. Então eu vou colar, eu vou olhar para baixo aqui e vou colar. Primeira coisa que a gente estudou aqui, que a gente aprendeu através da plataforma de pesquisa Newzoo. Dados de 2020, tá? Fiquei surpreso que o Brasil é líder de lucratividade do mercado de games na América Latina. Não sabia mesmo. E somos o 13º colocado no ranking mundial. Outra coisa que me surpreendeu bastante, né? Gente, ó o tamanho do business, né? E só aumenta. E o número de players, exato, assim, o business é enorme. O número de players cresceu 9% e houve um aumento de receita de 28%. E aí a parte que mais me impressionou, e a Pay for Fun cresceu mais de 300% em 2020. É impressionante e vocês estão seguindo em plano expansão que a gente sabe. Pergunta, Léo, essa discrepância do seu crescimento com o crescimento do mercado de games mundial tem muito a ver com a pandemia, cara? O pessoal jogou mais por causa da pandemia ou realmente está popularizando o mercado? Olha, eu acho que é uma soma de vários fatores. Você não pode apontar o dedo para uma coisa só. Eu acho que a pandemia, logicamente e infelizmente, o pessoal redirecionou até outras formas de entretenimento para o entretenimento online. Então você viu o boom aí de vários setores nesse ramo, né? Então os streamings, etc. Então nós também fomos beneficiados disso, infelizmente, né? Algo triste, a pandemia, mas que resultou em algo
bom para nossa empresa nesse sentido. Por outro lado, o que acontece? O mercado é um mercado que cresce demais e a entrada da Pay for Fun justamente facilitou a aquisição também desses serviços. Então, de maneira geral, eu acho que a tecnologia que ajuda 100% nesse sentido. O Pix, que foi como a gente acabou de comentar, o Pix hoje é 80% do movimento da Pay for Fun é Pix. Então, olha esse número, é impressionante. E, logicamente, a questão da pandemia, a procura por outros métodos de entretenimento fizeram com que esses números aí explodissem. E aproveitando o teu gancho, só para dar um número complementar, para você ter uma ideia do tamanho desse mercado com relação à receita, né? Então, hoje existem estudos por parte do Ministério da Economia, por parte da Secretaria de Planejamento, SECAP, que eles fazem alguns estudos com relação ao mercado de jogos e apostas e olham um número. Hoje, o Brasil pode vir a ter uma arrecadação com esse mercado, com a regulamentação desse mercado que está em encaminhamento, 2,5 vezes maior do que o cigarro e a indústria de bebida somados. Então você imagina, o Brasil, né, e o brasileiro de maneira geral é um povo que consome bastante a nossa boa cervejinha de final de semana, então o consumo é bem alto. O brasileiro tem o costume aí com o tabaco, né, com o cigarro. Você imagina somar esses dois, multiplicar por 2,5 vezes é o que o mercado de jogos tem o potencial de impulsionar no mercado financeiro brasileiro. Então só cresce, só cresce. É assustador até de ouvir, para falar a verdade. Assim, é impressionante o tamanho, né? Quando você traz pra gente esses números, é de se impressionar e de se empolgar também, porque pra gente que trabalha com tecnologia, esse é o tipo de coisa que a gente gosta. Mas é muito impressionante, assim, o tamanho. Os números são realmente assustadores e aí, Léo, você trouxe um negócio de regulamentação, né? Eu queria até trazer esse tema para a conversa, né? Tem muita gente ainda que entorta o olho quando a gente fala de jogo, né? No Brasil, o jogo sempre foi um mito, né? Assim, a gente sabe que boa parte dos jogos aí físicos foram aí proibidos, né? Tinha os bingos lá e depois tinha bingo clandestino, fecharam. Eu acho que isso deixou uma imagem meio negativa de jogo no Brasil, né? Isso. Todavia, quando eu hoje sou fã de futebol, não vou falar o time que eu torço, porque ninguém precisa ter dó de mim nesse momento, então eu vou guardar só pra mim o que eu tô passando. Mas eu assisto o Campeonato Brasileiro ali e a gente vê os times de camisa de futebol, inclusive do time que eu torço, com o patrocínio de alguma empresa de jogo, né? Então aí é aquele negócio, poxa, se o jogo fosse ruim, não iam colocar um marketing tão forte para passar em rede nacional, né? Então eu queria que você ajudasse a gente a entender, Léo, esse talvez mito ou paradigma que se criou de jogo não ser legal no Brasil. Você pode contar um pouquinho pra gente desse contexto, dessa historinha, e se o jogo ele é legal ou não aqui? Lógico, na realidade, o que acontece? O jogo ele foi colocado na Constituição brasileira, ele foi colocado, os cassinos foram fechados lá na década de 40, tá? Então no Brasil, antigamente existiam cassinos, o cassino da Urca era um lugar de charme, de glamour, e os cassinos foram caçados lá na década de 40. Só que, logicamente, na questão brasileira, o que acontece? O que não está expressamente proibido na Constituição é legal. Então o Brasil ele entrou no que a gente chama de mercado cinza do jogo para o jogo online. Então não existe uma lei na Constituição brasileira falando, olha, o jogo online é proibido. Tampouco se falava do jogo online ser permitido. O que aconteceu? Uma mudança super importante e por isso que você vê todo esse boom que você está vendo. O Michel Temer, no seu último dia, inclusive como presidente, ele legalizou as apostas esportivas. Então, o Brasil hoje, apostar no Brasil é legal, tá? O que acontece? O Brasil está passando por uma situação agora, e sendo um pouquinho mais técnico, e não quero parecer chato de maneira nenhuma, mas sendo um pouquinho mais técnico, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que se fala pode, é legal, mas não se fala o como. Então a gente está num momento de regulamentação. Então é legal,
mas não se falou o como. O como é a regulamentação. A regulamentação está correndo na Câmara, está correndo no Senado, está com um apoio monstruoso de uma série de frentes. E o mais legal de tudo que está acontecendo no Brasil hoje, Gui, é que eles conseguiram abrir a cabeça, o que é algo fenomenal, e eles estão indo para regulamentação de tudo que é relacionado a jogo. Todo o entretenimento relacionado a jogo no Brasil vai ser regulamentado. Então está se falando na regulamentação dos bingos, como a gente tinha aberto lá em 2004, até 2006, inclusive, os bingos eram abertos. Então vão voltar, teoricamente, os bingos físicos. Está se falando muito no cassino físico, por uma questão de economia, emprego, turismo, e nessa onda toda está indo o jogo online. Então a gente fala aí do poker online, das apostas esportivas. Hoje a gente tem profissionais, né, trabalhando em ambos os setores. O jogador de pôquer hoje, ele é um profissional. O trader esportivo, quem aposta nos eventos esportivos, também tem uma série de estudos muito parecido com o trader das bolsas, né, de valores. Então tudo isso está vindo à luz, está acontecendo, está sendo algo muito bacana para o mercado. E pegando um gancho disso tudo que eu estava comentando para você, Gui, o que é muito legal é que dos clubes, por exemplo, que você comentou sobre o futebol, dos clubes da Série A e da Série B do Brasileirão, 80% deles tem um patrocínio de uma casa de aposta hoje. A Rede Globo, por exemplo, hoje ela está completamente aberta a anúncios, né, a todo o marketing desse mercado. Então a ideia toda com tudo isso, o que é? Vir à luz com esse setor, que é um setor de entretenimento enorme, que hoje em dia tem regras muito claras, inclusive se falava muito, né, antigamente, não, lavagem de dinheiro no setor de jogo. Isso não existe, inclusive com a Pay for Fun, com o Pix, não existe como lavar dinheiro hoje no mercado de jogo. Não existe mais a questão de, meu Deus, vou deixar a casa, vou deixar a minha vida num cassino. Também existe com a regulamentação uma série de travas que você pode colocar que vai evitar tudo isso. Então a ideia é oferecer entretenimento e trazer à luz aí um mercado, como a gente já comentou, bilionário. Não, Léo, é no mínimo inteligente que se regulamente esse mercado, né? Num país que está precisando com que a economia cresça tanto, e ter um mercado desse tamanho que você citou pra gente os números e não explorar é perder uma enorme oportunidade. Então eu fico feliz de saber dessa regulamentação, essa parceria nossa, a gente tem muito orgulho dela, é por isso que a gente faz questão de falar sobre, que é até para desmistificar realmente qualquer má impressão que se ficou do passado, talvez até pela história como foi contada, e mostrar como isso tem mudado, que essa regulamentação aí que está em processo deve, na verdade, ativar um business aí que vai crescer ainda mais em números galopantes como esses que você mostrou. E esses números, Léo, me fazem agora até dando uma pivotada para a tecnologia mesmo no nosso assunto aqui. Como é que uma empresa cresce 300% no ano sem tecnologia, né? Não tem como, né? A definição de uma empresa escalável é uma empresa que consegue exponencializar seu crescimento, né? Acho que vocês estão sendo um exemplo disso. Crescer 300% é crescimento exponencial. Então, com certeza, a tecnologia é uma aliada de vocês. E eu fico imaginando num passado, antes da nuvem, né, dessa possibilidade de crescimento elástico, o como seria uma indústria como essa funcionando, ou talvez nem viria a funcionar. Então eu queria ver um pouquinho de você, Léo, da sua perspectiva aí, você que fundou a Pay for Fun, qual que tem sido o papel da tecnologia para que a Pay for Fun possa crescer como está crescendo? Eu acho que é o core, né? A Pay for Fun ela é uma fintech, né, Gui? Então a gente tem os dois lados. A gente tem o lado financeiro e tecnologia. Não tem como a gente viver sem a tecnologia, né? E nisso nós somos, como eu comentei lá no comecinho, nós somos parceiros de vocês desde 2004, né? Com o nosso primeiro projeto, meu primeiro projeto lá atrás.
Eu já era cliente local web, aí vim mudando, e eu acho que assim como a Pay cresceu muito, né, nesse último ano, foi muito legal poder fazer tudo isso com todo o apoio e todo o suporte da Nextios, né? E foi algo fenomenal pra gente, porque sem isso a gente não ia conseguir ser escalável como nós somos hoje. Tem toda uma questão também de segurança, de vulnerabilidade de ambiente, que hoje a Nextios nos brinda com a melhor segurança, a melhor plataforma nesse sentido. Então, você pode imaginar, né, como um método de pagamento para a internet, a quantidade de ataques, a quantidade de problemas que nós sofreríamos se não tivéssemos o parceiro correto nessa jornada. Então, a Nextios veio para agregar ainda mais, para melhorar ainda mais essa nossa parceria e ajudar a Pay4Fun com esse crescimento que vai continuar aí para 2022, né? Vocês sabem bem, você sabe bem, meu amigo, os planos que nós temos aí para o próximo ano, expandindo, indo para o Chile, indo para o Peru, indo para o México, e a gente, logicamente, a gente conta com todo o suporte aí em cloud da AWS para poder crescer e escalar cada vez mais. Ah, Léo, obrigado pelas palavras. Bora crescer junto, rapaz. A gente acredita muito em vocês, nesse mercado, nessa história nossa tão longo prazo. Então, com certeza, vamos fazer essa parceria continuar forte. E agora a gente está caminhando para uma fase do nosso papo aqui, Léo, mais pessoal. Um lado mais que tenta abstrair um pouquinho do Leonardo em si mesmo, não tanto da Pay4Fun, da tecnologia, mas extrair algo seu, que eu acho que também é super rico para quem está nos vendo, né? Queira ou não, eu acho que tirando o contexto da empresa, que é uma fintech, mercado de games, você é um fundador de uma empresa e a gente sabe qual que é o desafio de fundar uma empresa nesse país e fazê-la ser longeva, crescer como vocês estão crescendo, né? Você pode compartilhar conosco, assim, nesses seus 20 e poucos anos de história que você contou pra gente antes, um grande aprendizado seu, um erro, um desafio, uma missão complicada que você passou aí, que você teve como um grande aprendizado mesmo da sua carreira, por favor? Olha, eu acho que o principal, Gui, que eu aprendi em todos esses anos trabalhando e depois no meio como empreendedor, né? Eu acho que você falou tudo. Empreender nesse país é algo ainda muito difícil, muito complicado, mas vamos lá, eu gosto de trazer algumas lições que eu aprendo com algumas pessoas que marcaram a minha vida, né? Então, uma das pessoas que eu mais admirei, eu acho que não só eu, muitos dos milhões de brasileiros, e que eu sou fã até hoje, é o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna, ele fala que você não pode, primeiro, desistir jamais a partir da hora que você coloca uma meta, e você não pode simplesmente não tentar ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Eu sempre coloquei isso muito como meta na minha vida profissional, Gui, e algo ao longo do tempo, logicamente você falou aí de crescimento e um pouquinho do Léo. Eu acho que uma das coisas é que eu antigamente eu tinha aquela história de, até pelo que o Senna falou também, de sempre tentar fazer tudo muito perfeito. E eu descobri, e o empreendedorismo veio me ensinar, que feito é melhor do que o perfeito. E que você colocar as coisas no ar para rodar, para começar a movimentar e ir buscando sempre a perfeição é o ideal para qualquer um. Então eu acho que essas, de maneira geral, aí essas são as lições, né? É você sempre tentar dar o seu melhor e fazer o seu melhor, mas nunca esquecer que feito é melhor do que perfeito e não desistir jamais. Acho que essa é uma grande diferença já, né, Léo, de uma empresa local, de uma fintech ou uma empresa que foi uma startup ou que é uma startup. É a questão que todo mundo fala de testar, né? De tentar, errar e fazer. É melhor fazer do que ficar colocando
milhões de planos e PowerPoints na tela para poder ser aprovado por alguém e depois no final não dá tempo de implementar a ideia, né? O negócio é fazer primeiro, né? Acho que esse é o principal, é o conceito do MVP, né? Acho que você explicou pra gente muito bem na vida real o conceito do MVP, né? Tem que tentar. É isso. Eu acho que nunca vai ser igual o business plan, né, Gui? A gente sabe disso. Então, fazer o Excel, montar o business plan, é lógico, você precisa de um norte, você precisa ter todo um projeto, mas nunca vai sair igual e você não pode se frustrar por causa disso, né? A gente, inclusive pegando o gancho, a gente teve uma história aqui no final de 2018 que a Pay for Fun, a gente teve muito próximo de quebrar. A gente quase quebrou. E aí, por não desistir, por continuar, por falar, vamos fazer acontecer, 2019 foi um ano maravilhoso pra gente. A gente cresceu 150% em 2019, 300% em 2020 e 2021 está sendo um ano melhor ainda. Então é isso, é não desistir, cair, levantar e faz parte. Legal. Bom que acho que quem está querendo hoje empreender, né, talvez tenha dúvidas sobre quais são as maiores atitudes ou até maiores características que o empreendedor tem que ter. Acho que você falou algo que em comum que todos os empreendedores que a gente ouve fala, né? Que é resiliência, né? Porque realmente demora para o business ele decolar, né? E não essa história desse criar algo que decola no mesmo ano é glamour, né? Não é 1 em 1 milhão, não é todo mundo que consegue isso. Tem que ter resiliência mesmo, né? Acho que é legal você deixar esse recado para todos. Acho que é bem importante. E aí, Léo, até aproveitando, sugando um pouquinho mais da sua experiência aí. Talvez, nessa nossa conversa aqui, quem viu, quem ouviu, pode ter ficado curioso e, assim como eu, surpreso com os números e com o tamanho desse mercado e possa ter falado, legal, vou investir nesse mercado, eu vou trabalhar com isso também, porque o mercado é grande. E talvez alguém aí queira olhar para isso, queira trabalhar com meio de pagamento, queira trabalhar com o mercado de games, queira trabalhar na Pay for Fun, por que não? Qual dica que você poderia dar para essa pessoa, seja ela de tecnologia ou não, Léo, que queira trabalhar com vocês, queira trabalhar nesse mercado? Você tem alguma dica para dar para orientar essas pessoas? Olha, começa por aqui, vai por ali, ou não vai por aqui, que eu acho que também são os recados mais ricos, é o que não fazer. Você tem um caminho para essa galera? Olha, Gui, eu vou te dizer o seguinte, como todo mercado que atrai muito dinheiro, e até por a gente estar no Brasil, por nós estarmos aqui, jeitinho brasileiro, não vá atrás do jeitinho, é um mercado financeiramente falando extremamente promissor, né? Só que tem muita gente tentando fazer, inclusive, de uma maneira que não é a correta, que não é a legal. Então, se tem uma dica para quem vai trabalhar nesse mercado, tanto como provedor de serviço de pagamento, quanto provedor de jogos, transparência, faça tudo da maneira mais correta possível. Esse foi o primeiro alicerce da Pay. Então a Pay nasceu aí, a Pay pegou, falou, vamos entrar nos bancos, vamos conversar com os bancos, vamos entender as leis do mercado brasileiro, vamos entender como é que a gente pode fazer tudo da maneira 100% transparente, sem jeitinho, sem passar ninguém para trás, sem dar uma volta no sistema de pagamento brasileiro, porque é isso. Eu acho que no final das contas, nós estamos nesse meio já há bastante tempo, a gente sabe que muita gente começou e quebrou justamente por fazer da maneira que não era a maneira correta, que não era a maneira legal, e legal nesse caso no duplo sentido da palavra legal, que não era bacana, não estava sendo feita da maneira que deveria e que não era realmente legal. Então eu acho que o ponto principal é: olhe para o mercado lá fora, entenda como as grandes empresas trabalham nesse meio. Existem empresas nesse meio com cotação na bolsa, com ações, mercado aberto. Então é um mercado transparente, com muita luz. Então desmistificar isso, mais uma vez, olhar para essas empresas lá fora e trazer. É um mercado que carece de inteligência local. Então, pegando também o gancho, eu acho que falta, é um mercado que vai explodir mais ainda e falta inteligência local. Então, atendimento ao cliente,
compliance, fraude e risco. Tem uma série de serviços que podem ser oferecidos que ainda falta aqui nesse mercado. Gente, acho que a gente nunca deu tanta dica de business para alguém aí que tá nos vendo e nos ouvindo. É muita oportunidade mesmo. Já me deu milhões de ideias enquanto você falava, inclusive, Léo, do que a gente pode fazer junto aí. Confesso que depois que a gente acabar esse bate-papo aqui, acho que eu vou te ligar pra gente marcar uma reunião de negócio, porque dá vontade. Mas é muita oportunidade mesmo, né? Assim, e você trouxe um negócio legal que eu acho que eu queria reforçar, cara. Esse mercado não é brincadeira, né? Ele é sério. Assim como qualquer business, é um mercado sério, né? Então, assim, tem muita normativa, muita regulamentação, tem muita coisa que tem que ser respeitada. Na tecnologia, inclusive, a gente, para trabalhar com vocês, a gente tem que respeitar uma série de coisas para te deixar não só resiliente, mas te deixar do jeito correto e aprovado pelas instituições. Então, acho que é legal o pessoal entender que o negócio é sério. Muita oportunidade, mas o negócio é sério. É super legal que você trouxe das dicas também, e até das dicas do que vai abrir de posição, né? Não é só dev, não é o que você falou, tem experiência do usuário, tem tudo, né? Tem a cadeia completa, né, do cliente. Não, e pegando esse teu gancho, você vê a questão inclusive da própria tecnologia, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de plataformas, toda a parte, por exemplo, que vem aí muito forte, né, Gui? A gente conta com vocês com relação à segurança, LGPD, toda a questão de prevenção de lavagem de dinheiro, toda a necessidade de nós estarmos interligados com a rede do Banco Central, com o SPB, com o Sistema de Pagamento Brasileiro, que eu inclusive gostaria de fazer um adendo. Nós sempre metemos o pau no nosso país em muita coisa, né? Sendo 100% claro aqui, tem uma coisa que a gente tem que bater palma, tá? É impressionante o trabalho do Banco Central, do COAF, das empresas que estão relacionadas ao nosso sistema de pagamento brasileiro com relação a tecnologia e informação. Então eu acho que nós aí, graças à nossa parceria com a Nextius, o que nós conseguimos oferecer para entrar nesse mercado, sendo que hoje nós estamos aí postulando a uma licença como instituição de pagamento dentro do Banco Central, ou seja, imagina, uma empresa que mexe com dinheiro do jogo é uma empresa que está tirando uma licença de instituição de pagamento. Então isso também é graças à transparência, que a gente pode deixar muito claro tudo que está acontecendo, e toda a tecnologia que a Nextius ajuda a gente a ter aí, a brindar para os nossos clientes, e também ao Banco Central, deixando tudo muito claro. Valeu demais, Léo. Nossa, olha, papo quando é bom, passa rápido, viu? Passou rápido demais. Passou rápido mesmo e foi muito bom, Léo. Acho que você pôde ajudar a gente a desmistificar um pouco desse mercado, tirar um pouco, sabe, dessa, talvez, aí, desconfiança que existe em algumas pessoas ou empresas da legalidade dele, do quanto é legal, do quanto a regulamentação aí tá em andamento, do tamanho da oportunidade que esse mercado tem. Você ainda deu dica de futuro, do que vai crescer. Acho que foi um conteúdo muito, muito rico. Eu queria te agradecer demais. Imagina, Gui, eu queria agradecer a você, a Nextius, a nossa parceria de tantos e tantos anos. Eu tenho amigos muito queridos aí dentro da empresa, né? Então, deixar um agradecimento forte a todos vocês. Graças a toda a infraestrutura que vocês brindam para a Pay for Fun, nós conseguimos fazer tudo o que a gente está fazendo, crescer o que nós estamos crescendo, gerar emprego, movimentar a economia. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, saber que por trás desse mercado tão grande de jogos, que muita gente acaba olhando, são só bits e bytes aí na tela de um computador, mas existem milhões de empregos, existe atendimento humanizado, existe um chat por trás com inúmeras pessoas para atender os jogadores, ou seja, tem um mundo monstruoso por trás. Eu acho que vale a pena abrir os olhos para ele, e fica a dica para todos os nossos amigos aí do Nextius Talks. Obrigado, Léo. Valeu mesmo. O papo foi demais. Brigadão.
e até, quem sabe, uma próxima, viu? Obrigado. Espero muito de coração. Tomara que a gente consiga continuar esse bate-papo e eu aguardo tua ligação depois, meu querido. Vamos seguir, se bobear com uma boa garrafa de vinho. Boa, vai tocar aí. Obrigadão, Léo. Valeu, até. Abraço, querido. Obrigado.